Por quê? Eles são inimigos de Deus, nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus, então ele não pode guerrear, porque já foi vencido por Cristo Jesus na cruz do Calvário, então ele vem para provocar tentações e para trazer o mal. E lá em João 10, Jesus disse, o ladrão, se referindo ao diabo ou a Satanás, que é a mesma figura, né? Ele veio somente para matar, roubar e destruir. E tem feito o trabalho dele e tem feito um grande estrago. Então, o ensino assim, que esse mal chamado diabo ou Satanás, como a Bíblia diz, não existe. Quer dizer, o conteúdo desse ensino não saiu da Bíblia. Nós poderíamos ficar aqui só citando os textos. Isso é interessante, né? Quer dizer, o mal interessado nisso seria o próprio inimigo, vamos dizer assim, por acreditar que ele não existe, ele fica livre para agir. Mas nós sabemos, e aí a gente entra no momento onde as pessoas, numa dimensão ou em uma dimensão espiritual, travam batalhas, como Daniel orou, durante 21 dias esteve jejuando, e o príncipe da Pérsia lhe resistiu. Então nós temos inúmeras ilustrações, e não ilustrações, textos reais de relatos bíblicos que apontam também que existe uma batalha a ser travada entre nós, como filhos de Deus, com seres espirituais. Mas que a autoridade de Cristo derramada na nossa vida ou entregue a nós por meio do sangue de Jesus nos permite batalhar em oração, sendo o nosso escudo Jesus, e vencer as ciladas do inimigo ou o ataque do inimigo. É importante que não é qualquer pessoa que bate a mão no peito e fala, eu vou batalhar porque agora eu vou vencer e pode vir o diabo para cima de mim que não me resiste. Isso é um perigo também, né? Esse é um perigo também, né? Porque é muito interessante. Eu costumo dizer uma frase em ensinos sobre esses assuntos, que é o seguinte, você não vencerá um inimigo, ou seja, você não vencerá determinado demônio se você possuir na sua vida algo que é dele. Traduzindo aqui, ou seja, se você tem algo no seu caráter, né, que é do caráter daquele inimigo, você não vai vencê-lo. Ele tem direito sobre a pessoa. Exatamente, porque isso estabelece exatamente o direito desse inimigo legal, sobre a pessoa. E é um direito legal, segundo a Bíblia, é um direito legal. Então, às vezes as pessoas dizem, mas tem demônio atuando na vida de fulano ou na família do fulano de tal. Eu digo o seguinte, vamos começar a entender isso aí. Se demônios estão atuando na vida de alguém, numa família, num lugar, num bairro, porque isso também é fato, né? Porque ele ou eles têm o direito legal de atuar. O que é esse direito legal? Como que estabelece esse direito legal? O direito legal se estabelece através da rebelião, pecado, da iniquidade. Então, esse direito é estabelecido pela falha humana. No fundo, a gente vai perceber o seguinte, qual que é a força do diabo? Porque ele já foi vencido por Jesus na cruz do Calvário. Qual que é a força dele? A força dele é pecado. A força dele nós damos. O homem dá ele a força, dá ele a legalidade, dá ele a legitimidade para ele vir atuar contra o próprio homem. E ele se fortalece pelos nossos próprios erros e escolhas erradas de seguir a Deus. Exatamente. Então, ele se torna cada vez mais forte, exatamente. Aí a gente entende, então, que poderíamos compreender melhor que a batalha espiritual não é, como alguns dizem, caça fantasmas ou caça aos demônios. Batalha espiritual é trazer a consciência ao cristão ou à pessoa que Cristo na vida dela a fortalece para que de forma equilibrada, centrada, ela consiga vencer as dificuldades da vida. Para alguns dificuldades, para nós tentações e as circunstâncias difíceis. Exatamente. E tem um texto que Jesus disse. Esse texto foi Jesus quem disse. Esse texto nos traz um conforto e uma segurança extraordinária. Jesus disse assim lá em Lucas 10, 19. Ele diz assim, eis aí, vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E eu gosto dessa parte.
e nada absolutamente vos causará dano. Que tremendo isso. E aí a gente vai para Tiago, que diz assim, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Que tremendo, né? É verdade. Então a gente vê, nós estamos na terra e enquanto estamos aqui, até o dia de Cristo Jesus, nós vamos viver essa batalha. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Ou seja, eu posso andar com um vencedor. É isso que em alguns momentos é difícil a gente compreender, porque pessoas não tomam essa decisão e às vezes os olhos, aí entra uma batalha para que essa pessoa tenha os seus olhos abertos e consiga compreender isso na sua plenitude. Exatamente. Que eu tenho duas pessoas, vamos falar assim, eu tenho dois lados para andar. Posso andar com Deus em Cristo Jesus, sou vencedor e sabendo que é o vencedor que já determinou o final da história. Isso. E alguns escolhem andar com o diabo, que é um perdedor, que a cada dia vai usar isso mais, que rouba a paz, que rouba a vida, que rouba a alegria. E que também já tem o final da história definido. Determinado por aquilo que Jesus fez. Aqueles que andam desse lado, e a gente está sendo assim, não estou sendo radical, nós estamos sendo realistas. A vida é assim. Aqueles que querem andar com Cristo e vencer essas dificuldades e aflições, não serão livres de aflições. Aqueles que andam do outro lado não percebem e os olhos estão cobertos, porque não conseguem perceber que a vida com Deus é infinitamente melhor, mais permeada de aventuras, de desafios, do que os prazeres que a carne desse mundo oferece. Não é isso, pastor? Exatamente. Então, esse andar com Cristo, ele traz um conforto, porque andar com Cristo não significa você não vai ter problemas, você não vai ter dificuldades, né? Homem algum vai chegar perto de você, vai te afrontar, vai te trazer um prejuízo, vai fazer isso ou aquilo com você. Não é isso, a Escritura não nos diz tal coisa. Mas o andar com Cristo é andar em vitória. Não significa não ter as aflições, as tribulações, as dificuldades. Mas Jesus disse... andar do lado vencedor. Né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Jesus está dizendo, olha, porque eu venci, né? E todo aquele que estiver em mim e permanecer em mim, também será um vencedor, também vai vencer. É verdade. Nós vencemos porque Jesus venceu por nós. Pastor, quem quiser conhecer mais sobre batalha espiritual, é interessante frisar isso, nosso tempo encerrou, vamos deixar até os contatos do senhor e tudo, mas é importante que as pessoas não vão atrás de caça-fantasmas ou caça aos demônios. É muito pelo contrário. A batalha espiritual não é isso. É para se conhecer quem é Cristo. Exatamente. O ponto central, o ponto mais importante da batalha espiritual é uma grande liberação no mundo espiritual das vidas que estão presas e cativas pelo inimigo, por esse diabo que nós estamos falando aqui, né? Mas a pessoa mais importante, a pessoa realmente importantíssima da batalha espiritual chama-se Senhor Jesus Cristo. O nosso general de guerra. Ele é o centro, ele é tudo.